Albert Einstein, talvez o cientista mais famoso e genial de todos os tempos, disse em uma carta escrita em 1926, endereçada ao físico alemão Max Born: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Estou, em todos os casos, convencido de que Deus não joga dados." Ele estava expondo a Born que não concordava e nem acreditava na recém-formulada física quântica, onde no mundo das partículas, as coisas perdem o sentido que tem na vida real e coisas estranhas e aleatórias começam a acontecer. Só que nessas palavras, Einstein está falando sobre Deus. Então Einstein acreditava em Deus? E a resposta é sim, ele acreditava em Deus, mas não no Deus que a maioria da humanidade acredita. Ele acreditava no Deus de Spinoza. Nas palavras de Einstein: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, não em Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens." Baruch Spinoza foi um filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia moderna. E para ele, Deus é a natureza. Deus é, na verdade, todas as coisas do universo, desde o menor grão de areia até a maior galáxia do universo. Inclusive, nós humanos somos também a manifestação de Deus. Nessa visão, Deus não fez o universo para nós, humanos. Deus é o universo e é tudo que existe. Deus é toda a natureza. Tudo que Einstein fez na vida usando a ciência foi tentar entender as leis de Deus, tentar entender Deus. Diferente do que muitos pensam, Einstein nunca quis destruir a fé de ninguém. E agora vocês vão entender que ele não foi o único. Vamos falar agora de outro gênio da ciência, Isaac Newton, o criador da lei da gravitação universal. Você acha que ele era um ateu? Não, de jeito nenhum. Newton era um cristão devoto. E pasmem, ele passou mais tempo da vida dele estudando a Bíblia do que fazendo física. Outro grande expoente da ciência, Galileu Galilei, o homem que foi condenado pela Inquisição da Igreja Católica por dizer que o Sol estava no centro do sistema solar e não a Terra, e teve que pedir perdão para não ser queimado vivo em uma fogueira. Galileu era religioso e acreditava em Deus. Inclusive, ele tinha uma filha que era freira e que se chamava Maria Celeste, onde Maria era uma homenagem à Virgem Maria e Celeste era uma homenagem ao seu amor pela astronomia. O objetivo desses grandes gênios da ciência nunca foi confrontar Deus. O objetivo deles era se aproximar de Deus, entender Deus. Por outro lado, você sabia que, enquanto toda a comunidade científica, inclusive Albert Einstein, acreditavam que o universo era estático e infinito, um homem fez cálculos matemáticos usando a teoria da relatividade de Einstein e chegou à conclusão que o universo tinha um começo, um início. E ele chamava esse início de átomo primordial. O seu nome era Georges Lemaitre e ele era um padre. Ou seja, um padre foi a primeira pessoa que propôs a teoria do Big Bang, que hoje é a mais aceita pela comunidade científica. Mas a pessoa que, na minha opinião, conseguiu sintetizar melhor essa relação entre a ciência e a religião foi o saudoso cientista e divulgador científico Carl Sagan, em seu romance Contato, que virou filme em 1997. Na minha opinião, um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, porque ele mostra de forma muito realista como seria a reação da humanidade se recebêssemos um contato de alguma civilização alienígena avançada. Nesse filme acompanhamos a jornada de Ellie, uma cientista que era totalmente desacreditada pela comunidade científica
porque ela procurava sinais de rádio de alguma civilização alienígena. O fato é que esse sinal apareceu. E a partir daí podemos entender muito mais sobre o nosso comportamento diante do desconhecido do que entender de fato qual é o sentido desse contato extraterrestre. Em determinado momento, fanáticos religiosos armam um atentado terrorista e um louco coloca bombas no próprio corpo para explodir a máquina que estava sendo construída. Por outro lado, temos o envolvimento de Anne, que é uma cientista e cética, com o teólogo Palmer Joss. Um dia, Palmer conta a Ellie que ele teve uma experiência única, que estava deitado e teve uma visão de Deus e que aquilo mudou a vida dele. Ela rapidamente duvida dele e diz que provavelmente ele teve um sonho. Mais adiante, os dois se encontram em uma festa e ela diz que leu o novo livro dele. Porém, ela novamente diz que ele acredita em coisas que não são provadas e que ela precisa de provas para acreditar nas coisas. Então, calmamente, ele chama ela para conversar do lado de fora da festa e pergunta para ela: então você precisa de provas? E ela responde: sim, claro. Então Palmer pergunta para ela: bom, eu vou deixar vocês assistirem esse pequeno trecho do filme. Porque pra mim, eu preciso de provas. Ah, provas. Você amava seu pai? O quê? Você amava seu pai? Amava. Amava muito. Prove. Nesse momento, Ellie percebe que ela sabia o quanto amava o seu pai, mas não tem como provar cientificamente isso. E mesmo assim, isso não significa que o sentimento que ela sentia não era real. Aqui, Carl Sagan nos dá uma grande lição de humildade, porque existem coisas que não podem ser provadas, mas apenas sentidas, como o amor, por exemplo. Aqui temos um cientista nos mostrando como devemos respeitar as pessoas que acreditam em algo, mesmo sem provas. A verdade é que as pessoas costumam focar na pior parte da ciência, ou na pior parte da religião, e fecham os seus olhos para o lado bom de cada um. Você pode passar o resto dos seus dias dizendo que cientistas são monstros porque criaram a bomba atômica. Ou você pode passar o resto dos seus dias dizendo que a religião perseguia e matava pessoas na fogueira. Mas seria muito melhor você entender que grandes cientistas acreditavam em Deus e usaram a ciência para se aproximar dele e melhorar o nosso entendimento sobre o universo. E que um padre formulou a nossa melhor teoria sobre o início do universo. A ciência e a religião têm muito mais para contribuir uma com a outra do que as pessoas pensam. No final, se você parar para pensar, todos nós estamos em busca da verdade. E essa jornada será muito melhor se caminharmos lado a lado. Deixe a sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, deixe um like e se inscreva no canal. Muito obrigado. E Ad Astra.